Olá, pessoal. Então, estamos, voltando com a nossa disciplina, com a última das reações, que são as reações de adição. Então, discutimos mecanismos que envolvem pares de elétrons na formação de ligações e no rompimento das ligações, etapas de reações de substituição e de eliminação. Nucleófilos e bases serviram como doadores de pares de elétrons. Agora, reações de alquenos e alquinos, em uma ligação dupla ou tripla, agem como doador de pares de elétrons para a formação de ligações. Essas reações são chamadas reações de adição. Então, elas são ao contrário, da eliminação, elas vão ser aquelas onde vamos adicionar algo para quebrar a dupla. Então, alcenos são hidrocarbonetos que contêm uma dupla ligação. C-carbono, C. Essa ligação dupla confere aos alcenos uma estrutura planar com uma rica densidade de elétrons acima e abaixo do plano. Sendo assim, alcenos são altamente reativos com espécies que têm deficiências em elétrons, os eletrófilos, que são aqueles reagentes que procuram os elétrons. Então, uma das reações mais conhecidas de adição é a hidrogenação, onde um átomo de hidrogênio é adicionado em cada extremidade da ligação dupla ou tripla. Então, a hidrogenação é a adição do hidrogênio a uma múltipla ligação. Alcenos reagem com hidrogênio na presença de metais finamente divididos, platônio, paládio, etc., para originarem alcanos, através da adição de H2 às duplas ligações. Então, tem uma dupla ligação, o H2 e um catalisador. Eu vou adicionar um hidrogênio a cada carbono da dupla. Isso gerará um ΔH de menos 136 kJ por mol. Isso quer dizer que uma reação de adição ela resulta na conversão de uma ligação π em duas sigma, o que é energeticamente favorável. As ligações dos produtos são mais fortes que as ligações do reagente. Duas ligações sigma são formadas, enquanto uma ligação π é quebrada. A respeito das hidrogenações, sabe-se que a hidrogenação não catalisada é um processo muito lento. A velocidade é dramaticamente aumentada quando realizamos a presença de catalisadores metálicos finamente divididos. E a hidrogenação catalítica é rápida e normalmente realizada a temperatura ambiente. Então, vou ter aqui com a platina sendo usado como catalisador, o hidrogênio entrando em cada um dos hidrogênios, dos carbonos aqui da dupla ligação. Então, tendo no final um alcano. E aqui também o hidrogênio entrando em cada um dos carbonos da dupla, quebrando, então, a dupla ligação. Então, o alqueno, se eu misturo ele com HX, com aleto, eu vou ter no final um aleto de alquila, porque vai entrar um hidrogênio num carbono e o aleto em outro. Se eu misturar com HSO3, eu vou ter um H entrando em um carbono e o hidrogenosulfato de alquila entrando no outro. Se eu entrar numa reação com água, H2O, com catalisador, eu vou ter o hidrogênio entrando num e o OH, originando um álcool, no outro. E XX pode ser um dialcano. Então, reações de adição. A reação característica dos compostos com duplas ligações é a reação de adição eletrofílica, onde uma ligação π é quebrada para duas ligações sigmas. Ali, um exemplo de A e B, entrando na minha molécula, quebrando minha π. Tratam-se, portanto, de reações exotérmicas com ΔH negativo, que favorecem a espontaneidade da reação. Então, como é que funciona, Qual que é o mecanismo dessa reação? Então, eu vou ter o H ligado a um X, que é o nucleófilo, nesse caso vai ser o eletrófilo, que é amigo de elétrons, e quem vai agir como nucleófilo vai ser a minha dupla ligação. Então, esse X aqui, como ele é eletronegativo, bastante eletronegativo, ele vai quebrar essa ligação saindo com os elétrons do H. Esse H aqui fica positivo e é atacado pela dupla. Então, um dos meus hidrogênios acaba sendo atacado e entra aqui no meu carbono, e o outro carbono fica positivo, ou seja, fica carente de elétrons, fica com um carbocátio. Como esse X aqui saiu com um par de elétrons, o que ele vai fazer? Ele vai agir como um nucleófilo e vai atacar esse carbono. Então, o hidrogênio entra em um carbono e o X em outro. Um reagente eletrófilo é uma espécie que possui afinidade por elétrons. Pela teoria de Lewis, é um ácido de Lewis. Lembram lá das reações ácido-base? Então, pode ser o hidrogênio, pode ser magnésio, lítio, cloreto de alumínio, fluoreto de boro. E um reagente nucleófilo, que tem sempre um parzinho de elétrons disponíveis, é uma espécie com par de elétrons disponíveis para efetuar uma ligação.
pela teoria de Lewis, uma base de Lewis. Cloro, Br, H2O, amônia, etc. Então, em um grande número de reações de adição, o reagente que ataca o alceno é polar ou facilmente polarizável. Os aletos de alquila são os mais polarizados, estão sempre entre as substâncias mais simples de se adicionarem aos alcenos. A adição ocorre rapidamente com uma variada grama de solventes. Então, eu vou ter um alqueno, olha o que acontece aqui. O meu aleto eletronegativo vai ter uma tendência negativa. O hidrogênio, por sua vez, fica com uma tendência positiva. Como a dupla ligação ela é polarizável, ela tem bastante elétrons aqui, uma nuvem de elétrons, essa nuvem de elétrons acaba atacando este H. Com isso, o H vai entrar em um carbono e o X entrará em outro. Então, tem aqui o cis3-hexeno e o brometo de hidrogênio aqui, HBr, né, um catalisador. Então, o hidrogênio vai entrar em um carbono da dupla e o Br em outro. Então, 3-bromohexano, 76% é dele formado. A ordem de reatividade dos aletos de alquila reflete suas habilidades de doar o próton. Então, novamente, né, o mais reativo é o HI, seguido pelo HBr, seguido pelo HCl e muito pouco pelo HF. Então, a adição com HF é bem mais lenta, é menos acídico, e já o HI é uma adição mais rápida e mais acídico. Mecanismo geral. Na primeira etapa, o par de elétrons da dupla ligação ataca o eletrófilo, levando à formação de um carbocátio. Então, o hidrogênio vai entrar em um carbono e o outro vai ficar carente de elétrons aqui, um carbocátio. Né? E o ânion vai ficar lá, que é o X aqui no caso, ó, que levou o parzinho de elétrons, vai ficar sozinho. A seguir, o carbocátio sofre o ataque do nucleófilo, recebendo seus elétrons e formando a segunda ligação sigma. Então, o nucleófilo vai ver que tem um carbocátio positivo aqui, vai atacar ele entrando no meu outro carbono. Então, cada um vai ficar com um substituinte a mais. Então, de novo, olha só. Gostei desse exemplo aqui, porque está bem colorido. O Br, eletronegativo, tendência eletronegativa. Quando ele puxa os elétrons para perto dele, ele deixa o hidrogênio positivo. Deixando esse hidrogênio positivo, ataque da nuvem π ao polo positivo da HBr, formação do carbocátio. Um dos Hs vai entrar num desses carbonos. Ó, entrou nesse aqui. E aí o Br, que vai agir como nucleófilo, vai atacar o outro que ficou positivo. Vai ter produtos de adição 1, 2. Então, a ressonância gera duas possibilidades de ataque ao nucleófilo, o carbono 2 e o carbono 4. Porque eu vou ter uma dupla, inicial uma dupla aqui e uma dupla aqui. Então, posso também, né, que um hidrogênio ataca aqui e o Br ataca aquele lado do começo e minha dupla vir para o meio. Por que isso acontece? Porque eu posso ter ressonância, né? Na hora que eu tenho mais de uma dupla aqui deslocalizada, eu posso ter alternância de localização dessa minha dupla. Então, produto de adição 1, 4, vai ser uma misturinha dos dois. Não se preocupem tanto, tá, com essa parte, que eu não vou cobrar essa parte de ressonância junto com a adição. Só para exemplificar para vocês como é que funciona. Então, a adição de HX ao alceno assimétrico pode ocorrer conceitualmente de duas maneiras diferentes. Olha só, tenho aqui minha dupla ligação, meu Br que vai ser separado, né, da ligação, o hidrogênio vai ser atacado pela dupla. Então, o hidrogênio vai entrar num carbono, neste caso aqui, ó, o hidrogênio entraria nesse primeiro, deixando o carbocátio nesse segundo. Então, o Br entraria aqui. 2-bromobutano, que seria o meu produto principal. Mas também vai ter, né, a formação de um pouco de 1-bromobutano, propano, que é o quê? Que é esse bromo aqui entrando aqui no meu primeiro, ó, carbono da dupla. Então, quando o 2-metilpropeno reage com HBr, o produto principal é o 2-bromo-2-metilpropano, não 1-bromo-2-metilpropano. Então, justamente, né, aqui eu tenho a minha dupla ligação aqui, o hidrogênio teria que entrar ou aqui ou aqui. Neste caso aqui, ele entra no primeiro e deixa o Br para o segundo. E vai ter um pouco do 1-bromo-2-metilpropano entrando no Br nesse meu segundo aqui, meu segundo carbono da dupla. Então, o hidrogênio ele pode ser adicionado nos carbonos 1 ou 2. Todavia, na prática, realmente, apenas um produto é obtido. Então, o nome disso é regioseletividade das reações de adição. A análise de muitos exemplos semelhantes ao anterior levou o químico russo Vladimir Markovnikov, em 1870, a formular a regra de Markovnikov. A adição de HX a um alceno, na adição de HX a um alceno, o átomo de hidrogênio se ligará ao carbono da dupla mais hidrogenado.
Então, o que eu tenho aqui? Minha dupla ligação. E eu vou ter um HX para entrar. Então, o que ele percebeu? Que quando isso aqui acontecia, o hidrogênio não entrava nesse carbono aqui. Ele geralmente entrava nesse primeiro, o hidrogênio. Aí o X entrava no segundo. Então, que vai ser o produto majoritário. Por que isso acontece, né? Porque quando um hidrogênio entra neste cara aqui, ó, este carbocátion, esse C vai ficar com a carga positiva. Lembra que o carbocátion, quanto mais ele tiver radicais, né, quanto mais carbonos estiverem ligados, mais substituído ele for, mais estável ele será com aquela carga positiva. Então, imaginem que o X ainda não entrou aqui. Então, se ele não entrou, o carbocátion ficaria neste carbono aqui, ó, que tem 2 substituintes. Se entrasse nesse aqui, como é aqui nesse exemplo, ó, ele vai ser menos estável. Então, na adição de HX ao alceno, o átomo de hidrogênio se ligará ao carbono da dupla mais hidrogenado. Então, tem aqui um buteno, ó, mais HBr, o hidrogênio entra nesse primeiro e o Br no segundo. O metilpropeno, o hidrogênio entrará nesse primeiro aqui e o Br lá naquele mais substituído. Ó. Imaginem que o carbocátion, né, formou aqui primeiro, antes de entrar o Br. O metilciclopenteno, também, vou ter aqui a dupla ligação, HCl, o Cl vai entrar neste carbono aqui, ó, e o H naquele lá, que tem dois hidrogênios aqui, esse aqui só tem um. Então, o enunciado moderno da regra de Markovnikov. Na adição iônica de um reagente assimétrico, uma dupla ligação, a parte positiva do reagente se ligará ao átomo de carbono da dupla ligação de modo a formar como intermediário o carbocátion mais estável. Então, olhem só. O hidrogênio, quebrou a dupla aqui, né? O hidrogênio entrando neste aqui, como é aqui o caso, forma um carbocátion terciário. Se o hidrogênio entrar neste carbono aqui, vai formar um carbocátion primário, que é extremamente instável. Então, sempre vai ser o carbocátion mais estável. Na adição de HX a um alceno, o H liga-se ao carbono com menos substituintes alquila e o X liga-se ao carbono com mais substituintes alquila. Então, vou olhar a quantidade de hidrogênios que eu tenho para decidir aonde que meu Br vai entrar. Ok? Ó, mesmo caso aqui, ó, o hidrogênio entra nesse cara aqui, que tem mais, e o Br no outro. Em ambos átomos de carbono da dupla ligação, quando ambos átomos de carbono da dupla ligação possuem o mesmo grau de substituição, o resultado é uma mistura de produtos de adição. Então, esse cara aqui tem um carbono para cá e um carbono para cá, então tanto faz aonde o Br e o H vão entrar. Vira uma mistura do meu produto de adição, do 2-bromopentano e o 3-bromopentano, porque eles têm a mesma estabilidade de carbocátion. Bom, e quando não for um aleto de hidrogênio, e sim o ICl, por exemplo, sempre o mais eletronegativo por último. Entre o I e o Cl está mais perto do flúor, então é mais eletronegativo. Então, vejam só, 2-metilpropeno, está aqui minha dupla ligação. Este aqui, o Cl, é o mais eletronegativo, vai continuar sendo tratado como aleto, e o hidrogênio, o iodo, a gente vai tratar como se fosse o hidrogênio. Então, este cara é eletronegativo, vai ter mais facilidade de levar os elétrons com ele. O iodo vai entrar no meu carbono mais hidrogenado, que é este cara aqui, originando um carbocátion terciário. Ó. E aí, o meu Cl pode atacar esse carbocátion terciário, ficando com 2-cloro, 1-iodo, 2-metilpropano. Ok? Como resultado. Propõe um mecanismo para as reações de adição. Então, eu tenho aqui, né, uma dupla ligação aqui e o HBr. O que vai acontecer? O Br eletronegativo, a dupla vai atacar o meu hidrogênio. O meu hidrogênio vai entrar sempre, no meu carbono mais hidrogenado, neste caso esse cara aqui, deixando o meu carbocátion, ó, formado no terciário superestável para depois ser atacado pelo meu Br. Vocês podem treinar, inclusive, nomeando, né, esses caras, não esqueçam que a cadeia principal sempre leva a dupla em consideração, né? Então, eu teria aqui 1, 2, 3, 4 carbonos, vai ser buteno. Mas no meu carbono 2 eu tenho metil, então 2-metil-buteno. Ok? E aqui no final, quem que eu teria? 2-bromo, 2-metil-butano, que eu não tenho mais a dupla. No exemplo 2, também eu vou ter aqui a dupla ligação que vai ser rompida. Ó, o iodo com o cloro. O cloro eu vou tratar, né? Eletronegativo, continua como aleto, e o iodo eu vou tratar como se fosse o hidrogênio. Então, o iodo vai entrar naquele mais hidrogenado, que vai ser este cara. Opa,
aqui. Então, o iodo entrou aqui, né, como se fosse hidrogênio, deixando um carbocátion lá, o terciário superestável, para o meu Cl poder entrar. De novo, né, tentem dar nome, brincar de dar nome ao produto e ao reagente. O C, a letra C eu não fiz, tá? Vou obrigar vocês a fazer. Então, de novo, né, o hidrogênio ligado ao iodo. Agora o hidrogênio age como ele mesmo, entrando no carbono mais hidrogenado, que é esse cara aqui, né? E o iodo, depois atacando o carbocátion, que vai ser gerado aqui. Tentem dar nome também para esse cara. Então, adições de água, né, adição trabalhando com água. Outro método pelo qual os oceanos podem ser convertidos em álcoois é através da ligação de adição com a água, hidratação, sobre a dupla ligação, sob as condições de catálise ácida. Então, tem aqui a dupla ligação, né, com catálise ácida, vai entrar um hidrogênio e um carbono mais hidrogenado e o OH no carbono menos hidrogenado. Então, diferentemente da reação com ácido sulfúrico, essa reação é conduzida em meio ácido diluído. As reações de hidratação seguem a regra de Markovnikov e, portanto, não possibilitam a formação de álcools primários. As reações de hidratação seguem a regra de Markovnikov, então, né, de novo, repetindo, só para mostrar aqui um exemplo, né, da água em ácido sulfúrico diluído. O hidrogênio vai entrar no meu carbono mais hidrogenado aqui, e meu carbono menos hidrogenado vai entrar o OH. Então, 2-metilpropeno em água, né, com ácido a 25 graus, o hidrogênio entra nessa dupla aqui, nesse carbono da dupla aqui, e o OH naquele mais substituído. Adição eletrolítica de bromo e cloro aos alcenos. Enquanto os alcanos são inertes frente ao bromo, os alcenos reagem prontamente. O bromo colorido adiciona-se rapidamente às duplas ligações, descolorindo-se. Então, tem uma dupla ligação com BR, temperatura ambiente no escuro, um BR entra em cada um dos carbonos da dupla. Tal comportamento faz com que essa reação seja utilizada como teste, servindo de caracterização de ligações duplas em compostos orgânicos. Então, hexano com bromo não acontece nada, o hexeno com bromo, a coloração permanece. Só para vocês terem um exemplinho, né, de como que ele é utilizado. Os produtos dessas reações são chamados dialetos vicinais. Quando o halogênio é o Cl2 ou Br2, a adição ocorre rapidamente a temperatura ambiente em uma variedade de solventes, incluindo ácido acético, tetracloro de carbono, clorofórmio, enfim. Então, o alqueno mais o hidrogênio entra, né, um halogênio em cada um dos carbonos. Então, aqui o 2-metil-2-penteno vai entrar um BR em cada um dos carbonos da dupla. Então, eu vou ter 1,2 de bromo, 4-metilpentano. 100% dele é essa reação, esse produto. Quando os alcenos reagem com bromo, em clorofórmio, ocorre uma reação anti, onde o bromo fica para cima do plano e o outro para baixo. Então, isso é uma característica, tá, das reações de ciclos com o bromo, principalmente. Então, vou ter aqui o ciclo penteno, aí vou ter ele trans no final, assim como vou ter o ciclo octeno com o cloro, e eu vou ter também ele trans, ou em posição anti, como a gente chama, tá? Só para curiosidade. Adição eletrofílica de alcinos. Então, alcinos são hidrocarbonetos caracterizados pela presença de uma ligação tripla entre dois carbonos. Ligações essas formadas pelo compartilhamento de 6 pares de elétrons, onde dois carbonos com hibridização sp, ângulo de 180, garantindo a molécula uma estrutura linear. Então, no início da década de 1980, a pesquisa dirigida para o isolamento de novas drogas derivadas a partir de fontes naturais identificou uma família de substâncias antibióticas inibidores de tumor, caracterizada por novas estruturas contendo uma unidade C-tripla-C, C-dupla, C simples e C tripla, como parte de um anel de 9 e um anel de 10 membros. Então, tem o natural e o sintetizado. Só para exemplificar. Então, reatividade dos alcinos. As ligações CH em alcanos e alcenos representam uma tendência muito pequena ao se ionizar. Todavia, devido à maior eletronegatividade dos carbonos sp, os alcinos são um pouco mais ácidos. Lembram lá da aula de pKa, de Ka, olha só.
Lembra que a gente viu isso? Que as ligações sp são as mais ácidas, seguidas pela sp2, depois pela sp3. Então, além das propriedades ácidas vistas, os alcinos, por possuírem uma região rica em elétrons entre dois carbonos de uma tripla ligação, têm reatividade semelhante à dos alcenos, isso é, sofrem reações de adição. Por isso, alcenos também podem ser hidrogenados. Na presença de catalisadores, dois equivalentes de hidrogênio se adicionam à tripla ligação de um alcino para produzir um alcano. Então, tem aqui um alcino, um alquino, dois hidrogênios, catalisadores sempre metálicos. E aí eu vou ter a adição dos meus dois hidrogênios aqui, meus 4 hidrogênios, na verdade. Os alcinos reagem com muitos reagentes eletrofílicos que reagem com duplas ligações de alcenos. Aletos de hidrogênio, por exemplo, adicionam-se aos alcinos para formar anquenioaletos. Então, tem um alcino, mesmo mecanismo, né, de antes, um H entrando em um carbono e o X entrando em outro. A regioseletividade da adição segue a regra de Markovnikov, um próton adicionando seu carbono mais hidrogenado, enquanto o aleto adiciona seu carbono menos hidrogenado, sempre focando, né, no carbocátio mais estável. Então, tem aqui a tripla ligação, um dos hidrogênios vai entrar no carbono mais hidrogenado e o outro, né, o aleto, vai entrar no carbono mais com carbocátio mais estável. Como produto, vou ter 2-bromo, 1-hexeno, com 60% de formação. A adição de 2 HX alcinos. Na presença de um excesso de HX, dialetos geminais são formados pela adição sequencial de 2 moléculas de aletos de hidrogênio à tripla ligação. Então, a primeira, que o H vai entrar no mais hidrogenado, nesse caso tanto faz, né? E o X no outro, e depois se eu tiver um excesso aqui, ó, de solvente, vai entrar, de novo, vai quebrar a dupla ligação entrando o HX. Né? Olha só, carbono com hidrogênio aqui. Então, este hidrogênio vai entrar no mais hidrogenado. Ó, vai ter 2 hidrogênios. E este cara aqui vai ser o carbocátio mais estável, por isso vai entrar o X nele também. Então, 3-hexino com fluoreto de hidrogênio, vai entrar os 2 hidrogênios nesse carbono e os 2 fluoros no outro. Produto da reação, 3,3 de flúor hexano com 76%. Então, aqui também tem um exemplo, olha só, com o bromo. Na presença de 2 bromos, entra um em cada carbono, formando de bromo alqueno. Se eu continuo com mais bromo, eu vou adicionar os 2 bromos aos meus carbonos, quebrando também a dupla ligação. Idem com Cl. Percebam que ele sempre entra em posição trans, que é mais estável. Tá? Depois entram os meus segundos Cs. Então, um resumo, né? A reação de adição, hidrogenação. Vou ter um alceno, mais hidrogênio, pressão, calor e catalisador, pode ser níquel ou pode ser platina. Eu vou formar um alcano. Essa reação é chamada de reação de Sabatier-Senderis, que serve de base para a produção, por exemplo, de margarinas a partir de óleos vegetais. A adição de halogênios, a halogenação. Eu vou ter um alceno mais 2 Cls, produzindo um dialeto. Essa reação é espontânea e 1,2-dicloroetano ou cloreto de etileno formado em um líquido oleoso, que deu origem ao nome de óleo fino, também chamado de alcenos do latim, oleum faciens, formador de óleo. Dos vários halogênios, a ordem de reatividade é cloro, bromo e iodo. Não falamos do flúor, pois sua reatividade provoca, em geral, a destruição do composto orgânico. Adição de halogenidretos, HCl, HBr e HI, hidrohalogenação. Então, eu vou ter um aleto mais HBr, e aí um H vai entrar em um dos meus carbonos e BR em outro. A ordem de reatividade é HI maior que HBr, H maior que HCl, que é a própria ordem de força dos ácidos, capacidade de doar prótons. Adição de água, hidratação, alcenos mais água e meio ácido, na formação de um álcool. A adição de alcenos superiores. Em todas as reações de adição apresentadas até aqui, usamos o H2, ou CH2 dupla, CH2 como exemplo de alcenos superiores. Podemos notar um comportamento interessante, como por exemplo em outros, né? Aqui é o propeno. Então, mais HI, e eu vou ter a formação, né, do meu hidrogênio aqui no meu carbono mais hidrogenado, e o meu iodo entrando no meu menos hidrogenado. Obviamente, forma-se preferencialmente, pela regra de Markovnikov. E um pouquinho também do hidrogênio pode ir nesse meu carbono secundário aqui, e o meu iodo sendo primário, mas quase não é formado. Tá? Só para lembrar de Markovnikov.
Pessoal, era isso por enquanto. Espero que tenham aprendido.